Boa tarde. Hoje, 12 de junho de 2021, Dia dos Namorados, tivemos um psicodrama público, como todos os sábados, pela manhã. Hoje o tema foi Onde existe amor verdadeiro, não existe pecado. A direção foi da Bárbara Menezes, que está aqui do lado. O Eric, Barbie e eu mesma participamos como equipe auxiliar. E o Carlos Eduardo Antônio veio da plateia, que foi convidado para participar dessa entrevista também. E nós temos a Valéria Barcelos, que também é da coordenação do Psicodrama Público e que vai conduzir a entrevista. Boa tarde, pessoal. Estou aqui na emoção da pós-direção da Bárbara. Ela trouxe o tema do amor, hoje é Dia dos Namorados. Ela trouxe o tema do amor e do pecado, e, enfim, trouxe um pouco algumas considerações, comentou um pouco o tema, e como um aquecimento, e logo surgiu uma cena disparadora para que a plateia já se mobilizasse para o tema, né? Então, quais são os tipos de amor, quais são os amores, e foi abrindo um leque de olhares sobre o tema amor. Houveram muitas cenas, umas no início que era o cérebro conversando com o coração, e depois entrava uma tentação também, um convite para o pecado. Teve uma outra cena de uma mulher que vai sozinha no restaurante porque o marido não quis acompanhá-la, e nesse restaurante ela é paquerada por uma outra mulher, e enfim, foram várias cenas, culminando em uma última de uma pessoa que teve uma mãe que controlava muito a filha e foi inibindo a filha para os relacionamentos ao invés de incentivar, né? Em linhas gerais é isso. Então, quem gostaria de começar comentando um pouco a sessão? Acho que, Bárbara, você ficar para o fim, acho que é uma boa, porque daí você vai poder juntar aí um pouco do que rolou, tá bom? Ok. Quem poderia falar? Carlos, poderia começar? Comentar alguma coisa? Um momento de inquietação, um momento de desequilíbrio, vamos dizer assim. Como é que foi para você? Quando as cenas foram acontecendo, aquilo gerou uma certa inquietação, até que em determinado momento eu entrei e atuei, né, na cena que estava lá o casal e a esposa foi ao bar sozinha, então teve aquela discussão, mas eu já estava incomodado com as coisas que estavam acontecendo anteriormente, com aquela coisa do amor romântico. E isso foi me incomodando de alguma maneira e eu quis entrar para mostrar um pouco de como eu estava me sentindo. Mas eu fiquei prestando atenção na direção, né? A Bárbara, como é que ela foi desenvolvendo esse trabalho, e aí depois eu gostaria de ouvir ela. Então, prestei atenção um pouco de como ela foi fazendo essa construção, né? Com as entrevistas, né? Com os diálogos entre os atores, né? E aqueles que também estavam intervindo. Então, é isso que eu fiquei mais focado nisso, assim, né? Apesar de estar envolvido com o tema também, estou pesquisando sobre essa questão do amor, quero escrever um artigo sobre esse tema, então interessa bastante, eu gostei muito, parabéns a todos, a Bárbara pela direção. Muito bom, vou deixar vocês comentando e aí a gente vai conversando, assim. Tá bom. Eric, poderia comentar um pouquinho? Abre o microfone. Olá, tudo bem? Eu achei que, mesmo eu trabalhando como ego auxiliar, né? Aquela história que o ouvido mais perto do que você fala é o seu mesmo, né? Então, a cena do cérebro foi uma cena super. Eu não tinha pensado, né? Uma coisa que apareceu ali, e o cérebro sendo autoritário, né? Com o coração. E de repente eu me vi muito
porque eu me cobro demais. Eu sou uma pessoa que me cobro, eu me cobro demais. Então, eu acabo sendo o cérebro para mim mesmo não passando essa imagem de rigidez, né? Porque eu sou todo coração, sou todo, né? Mas é uma cena que me marcou muito, assim. Foi uma cena que eu realmente entrei na personagem, porque era a personagem que eu sabia exatamente o que fazer, porque era eu, assim, que era meu cérebro descrito ali. E eu acho muito interessante a maneira com que isso foi tocando todas as pessoas que estavam envolvidas, assim, não só essa cena, mas principalmente a cena da mãe castradora, porque eu acho que todas as pessoas, quando fala de amor, como é um sentimento universal, eu acho que todo mundo já passou por algum tipo de amor, alguma desilusão amorosa ou algum relacionamento conflitante, seja ele amoroso ou não. Então é uma questão que perpassa todos os universos e como é diferente a forma com que cada um enxerga o amor, vive o amor, dá amor. Então isso que foi interessante, ver as pluralidades aí no grupo e como que o amor funciona para cada um, como que esse sentimento atinge as pessoas, né, como um todo. Foi bem bacana. Gelsi? É interessante comentar as cenas, porque quando a gente está representando, a gente faz o papel de outras pessoas, né? Eu gosto muito de fazer o papel da que eu não sou. Embora que sempre alguma partezinha da gente é o ruim, é o diferente, né? Então, eu tive essa oportunidade. E foi muito bom quando entrou o contrapapel do Carlos, que veio o marido que falava lá da casa dele, né? Porque eu fiquei muito tempo sozinha na cena, as pessoas não vinham, né? E precisava ter alguém que batesse ali, né? Que naquela tecla, que falasse, que se colocasse, porque senão... Só para lembrar, você fez uma mulher que vai ao restaurante sozinha, deixa o marido em casa que não quer sair, né? Só para situar aqui. O drama, né? Eu chamei o marido para jantar fora, ele não queria, então eu fui sozinha e lá eu ligava para a amiga também não queria, ninguém queria jantar comigo assim, por mil motivos, né? Outra porque estava com medo do Covid e tal, e eu não conseguia sair daquilo, né? E aí o aparecimento da realidade, né? Que é o marido chamando lá em casa ou falando a realidade dele, né? Foi interessante porque nesse personagem eu acabei aceitando que um marido quisesse ficar em casa, né? E que não sair brigando com ele como teria feito na minha vida em outras épocas, talvez, né? E também a abertura para, no caso, naquela cena, uma paquera de uma mulher. E então isso foi considerado por toda a plateia, que as pessoas escrevem no chat ou interferem falando alguma coisa. Então foram levando a personagem para a decisão. Isso foi muito interessante, porque, em geral, a gente, como personagem, acaba assumindo sozinho, né? E ali não, foi como parecia um desses programas em que todo mundo participa e vota, né? Sei lá, não foi assim, né? Foram comentários que foram aparecendo. E aí eu acabei naquele personagem tomando a decisão de aceitar a paquera e tal, e todo mundo batia palma na plateia, os participantes do encontro. Foi um símbolo de liberdade, né? Para o grupo, e o grupo incentivou esse encontro, essa continuidade da relação de duas mulheres, né? Essa curiosidade. Foi muito interessante ver isso, né? Eu acho que realmente esses temas estão sendo mais conversados, questionados, então a gente sente que tem uma boa recepção, né? Teve uma boa recepção da plateia. E tratado com delicadeza, né? Porque muitas vezes, mais para trás, umas décadas atrás, a gente tratava do conflito que existia, né? E tal. E agora já se consegue tratar desses assuntos com delicadeza, sem
sem ser necessário nenhum grande conflito, nenhum grande problema. Não, as coisas... E nenhum enquadre, né, de pouca saúde, ou de menos saúde, ou de conflito, e sim, vai viver, vai à luta lá, vai resolver, se é bom para você, né? E outra coisa nessa questão de conflito foi, que eu achei muito interessante, na outra cena, em que a garota denunciava que a mãe tinha sido muito possessiva e que isso dominava muito, e ela queria se libertar disso, mas ela não rompeu com a mãe. Porque, para mim, todo rompimento, inclusive na minha vida, eu tive na adolescência, o rompimento com religião da família, foi um rompimento com a família, porque não tinha meio termo. E ali aquela garota da plateia resolveu a situação, ela foi para a vida dela e ela não rompeu amorosamente com a mãe. Isso, para mim, foi um ponto muito interessante para a gente sentir. Eu vou comentar um pouco, já que eu fiz também essa mãe, né? Essa mãe que proíbe, essa mãe que recorta a filha, faz a filha caber numa filha idealizada ali, né? Uma mãe que diz para a filha, coloca palavras na boca da filha e diz para a filha como ela deve se comportar, como ela deve se vestir, o que ela deve comer, o que ela deve beber, anulando qualquer resquício de desejo dessa filha, né? E como você, Bárbara, como diretora, atenta ao chat, colheu essa história no chat de alguém que teve muita coragem já de escrever tudo isso no chat e depois a gente pôde então viver essa cena dramaticamente aqui pelo Zoom e foi uma cena comovente, foi uma cena muito linda, né? Dessa pessoa poder se libertar dessa mãe e continuar e sem arriscar a relação com a mãe, né? Querendo que a mãe aceite que ela tenha individualidade, que ela pense, que ela deseje, que ela escolha o que ela quer para ela, né? Então foi uma cena reconciliadora em relação a esse amor de mãe, tipo, mãe, eu posso continuar te amando, mas eu vou amar mais alguém, vou, sei lá, namorar, né? Vou sair aí pro mundo, né? Eu achei muito sensível da tua parte também pensar isso no chat ali e trazer a cena, a luz à cena. É isso, Bárbara. Quer comentar alguma coisa? Como é que foi para você? Eu quero, né, começar agradecendo, porque eu achei bem legal. Eu adorei, né? A gente faz mais ou menos um planejamento, né, de algumas possibilidades, mas quem coordena é o grupo, né? Quem nos leva é o grupo. A gente só vai direcionando. E eu acho que tocou em pontos fundamentais, né, do amor. Esse amor, não só o amor romântico, né, que o Carlos trouxe, que muitas vezes incomoda e que faz sofrer, né, porque a gente cria toda uma expectativa em relação ao amor eterno, ao amor para sempre. E aí, se um relacionamento termina, a gente fala, nossa, não deu certo. E deu certo por um tempo e passou a não dar mais a partir daquele momento em que decidiram que os objetivos não estão mais em sintonia, as pessoas já não estão mais em sintonia. E eu acho que a cena do cérebro e do coração, para mim, ficou muito marcada, e a cena da mãe também, com a pessoa que precisava se desprender, porque eu acho que a gente vive esse grande desafio na nossa vida, que é separar ou equilibrar, talvez, né? Buscar justamente o equilíbrio entre a razão e a emoção. Esse é o nosso grande conflito, né? Eu acho que você deixar a razão tomar conta demais, você deixar a emoção tomar conta demais, pode ser prejudicial, pode te trazer consequências num extremo que talvez o desafio seja justamente equilibrar. Até onde o emocional fala, até onde o racional fala, e eles precisam se conversar dentro da gente, né? Se a gente vai para extremos, a gente corre riscos de talvez se machucar ou machucar alguém.
E eu acho que a cena do cérebro trouxe muito isso, né? O quanto o nosso cérebro, muitas vezes, nosso racional nos atrapalha muito, e também o quanto o emocional também nos atrapalha. Isso foi bastante evidente ali, eu achei que foi bem interessante, assim. E a cena da mãe, né? Porque um dos temas que eu pensei em trazer da questão do amor era, de alguma forma, esse amor que pode ir para esse lado mais tóxico, que pode ir para esse lado mais abusivo, mais invasivo. E essa relação, né, da pessoa com a mãe talvez trouxe um pouco do quanto esse excesso de amor, e a gente ficaria horas discutindo se isso é amor, se já não é mais amor, né? Essa é uma questão, mas o quanto esse excesso de amor também invade, também machuca, também aprisiona, né? E gera sentimentos que são prejudiciais para a vida dessa pessoa também, né? Então, o quanto a gente não se coloca nessa posição, né, de se permitir viver esse amor tóxico, esse amor que despersonaliza, seja num relacionamento com a família, seja num relacionamento amoroso, seja num relacionamento com amigos, né? Eu tenho várias pessoas conhecidas e pacientes que ficam aprisionados nessa relação de amizade, né? De uma amizade que sufoca, de uma amizade que amarra, né, a espontaneidade da pessoa, a essência da pessoa. Então, eu acho que foi muito legal poder olhar para isso, poder falar sobre isso. Foi muito bacana essa pessoa ter trazido e ter, né, se exposto e o quanto é importante a gente perceber que essas dores estão dentro da gente, né? Esses amores nos conectam, né? Complementando um pouquinho, assim, né? Eu acho que no capitalismo em que todos nós vivemos, o amor é confundido com posse, né? Muito. E aí isso traz grandes conflitos, né? E essa posse está, inclusive, no você tem que sentir isso, você tem que desejar isso, você tem que, né? Então, uma anulação, né? Exato. E o quanto a gente vive buscando a aprovação das pessoas, né? O quanto a gente vive buscando a aceitação das pessoas, o quanto a gente vive buscando a aceitação dos nossos pais, das pessoas, né, que a gente ama, esse amor condicionado, né? E quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente olha para dentro, quanto mais eu percebo qual é a minha essência, a minha personalidade, mas a gente vai percebendo que a gente pode lidar com a não aceitação da outra pessoa e que está tudo bem, né? Eu sou o que eu sou do jeito que eu sou, e está tudo bem. E quem sentir afinidade comigo, ok. Quem não sentir afinidade comigo, ok também. Né? A gente vive uma busca eterna, principalmente com família, né? Aceitação de pai e mãe, essa coisa toda. E muitas vezes a gente não vai ter, e talvez não tenha nunca, né? A gente nunca vai suprir as expectativas, nunca, e sempre é muito pesado falar, né? Mas dificilmente a gente vai suprir as expectativas das outras pessoas. Então, que a gente possa buscar esse olhar para dentro, esse olhar, né, do autocuidado, do amor próprio, da gente tentar olhar para dentro e pensar o que de fato faz sentido para mim. Nós humanos somos seres carentes, né? Sempre está faltando alguma coisa. Sempre está faltando alguma coisa. Porque o hotel 5 estrelas, 6 estrelas mesmo que a gente viveu, é a barriga da mãe, depois não rola mais. E a gente passa o resto da vida buscando né? esse estado, né? Assim, onde está tudo perfeito, tudo completo, sem esforço, Exato. né? Sem esforço. E é uma necessidade humana, né, Valéria, da gente buscar essa sensação de pertencimento. Sim. Né? Eu acho que é um dos nossos desejos mais básicos é a gente se sentir pertencente. Sim, E uma das formas é a gente se unir aos nossos semelhantes em alguma característica. Só que às vezes, talvez essa característica não seja tão minha, né? Talvez essa característica eu precisei dela para poder me sentir pertencente a um grupo do qual eu talvez não pertença. Ou do que eu precisei. Adolescência é um exemplo típico, né? Adolescência, para você fazer parte da turma, você tem que falar como a turma, você tem que se vestir como a turma, ter o cabelo da turma, tem que, né? Uma busca de identidade ali, de afinidade, né?
para isso. É. Alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa? A gente já está nos finalmente aqui. Só queria chamar a atenção para a questão das duas meninas que se paqueraram, Uhum. do quanto me surpreendeu a reação da plateia, porque eu achei que iam entrar para o lado do pecado, para o lado do errado, para o lado... O garçom tentou falar, não, isso aqui não pode, isso nunca aconteceu, mas a plateia apoiou, a plateia de alguma forma falou, não, vai viver essa experiência, e eu achei bastante interessante. Sim. Então, eu queria só ressaltar isso. Muito bom. Foi mesmo. Foi mesmo um psicodrama de participação. Agora o pessoal está aprendendo mesmo a participar pelo chat também, né? Então, não só fazendo cena sem abrir câmera também, né? Que funciona super Sim. bem. E aí teve essa participação bem forte mesmo da plateia. Então, legal. Mais alguma coisa? Eric, Carlos? Não, basicamente é isso mesmo. Basicamente é isso mesmo. Acho que é terminar espalhando amor, né, Valéria? Acho que o que eu falei no final do psicodrama, eu falo aqui também, que a gente possa se amar, gente, por algum motivo ou independente do motivo, né? A gente pode amar os nossos semelhantes, seja qualquer que seja essa semelhança, mas que a gente consiga amar as pessoas que são diferentes da gente, independente dessa diferença. Porque acho que o mundo está tão carente de um verdadeiro amor, né? Hoje em dia é tão fácil você falar, eu te amo. Mas o sentimento mesmo do amor, eu acho que é fundamental que a gente resgate, que a gente, sabe, consiga olhar para ele, olhar para que a gente possa espalhar mais amor para o mundo. Então fica aí, né? Mais amor, por favor. Mais amor, por favor, gente. Então vamos terminar. Obrigada, Bárbara, Eric, Obrigada, Carlos, muito Chelsea. obrigada. Parabéns. Muito obrigada, gente. Valeu.